Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre jejum intermitente. Quem aí já fez? Quem aí já sentiu um pouquinho de dor de cabeça no primeiro dia do jejum? Isso é muito comum, mas hoje, além de falar da dor de cabeça, eu quero trazer para vocês os efeitos benéficos que a literatura já apresentou sobre jejum intermitente. Eu gosto muito de falar isso quando eu dou as minhas aulas para os meus alunos, que tudo que na verdade acaba respingando na nutrição esportiva ou na nutrição de uma forma em geral, ela acaba começando a ser estudada geralmente ou em alguma tradição ou em até mesmo algumas patologias. E depois a gente começa a ver autores pesquisando o porquê será ou talvez como que algumas estratégias vão beneficiar a prática de um esporte, por exemplo. Mas para a gente começar um pouquinho, nós temos dois estados muito definidos na nutrição, que é o estado pós-prandial, logo depois da ingestão de uma alimentação, onde nós temos níveis de glicose, insulina e nós temos oferta energética positiva. E após algumas horas depois desse processo pós-prandial, o nosso organismo ele entra na via do jejum, que é uma das vias muito estudadas da nossa sobrevivência. Isso mesmo. Se nós seres humanos não tivéssemos essa via disponível, funcionando a todo vapor, por exemplo, enquanto nós dormíamos, talvez eu e você não estaríamos aqui hoje. Então, o processo do jejum ele estimula a sobrevivência das células. E após 8, 10, 12, 16, 24 horas em jejum, os nossos níveis de ATP, que são nada mais nada menos do que a nossa energia dentro da célula, começam a decair. E à medida que eles vão decaindo, nós temos uma via muito importante que é a via da AMPK. E por que essa via se chama com esse nome tão esquisito? AMPK, porque ela indica que os estoques de ATP estão acabando. E olha que interessante, que inteligente é o nosso metabolismo. Quando essa via da MPK é sinalizada, significa que os seus estoques de energia de ATP estão acabando também. E o que o ser humano tem de estoque com maior reserva energética é o nosso tecido adiposo. E por isso que quando estamos em movimento de jejum, nós temos o famoso estímulo que todo mundo gostaria de fazer, que é aumentar o número de mitocôndrias, fazer biogênese mitocondrial. É um termo um pouco técnico, mas fazer biogênese mitocondrial significa produzir pequenos trabalhadores que vão ser mais eficazes em usar a sua gordura em tempos de inanição, em tempos de jejum. E olha que interessante, quando a gente inicia o processo do jejum, a via da glicose, insulina, que lá no pós-prandial estava sendo ativada, essa via começa a ser modificada. E aí nós começamos a ter mais aparecimento de glucagon, mais aparecimento de triglicerídeo sendo quebrado na nossa corrente sanguínea, porque nós estamos num momento de sobrevivência celular. Então, toda vez que você priva o seu metabolismo de energia, ele é obrigado a utilizar as reservas sanguíneas que lhe sobravam, então triglicerídeo, colesterol. Após algumas semanas de jejum, foi observado que quem aplicou essa estratégia reduziu os níveis de triglicerídeo e de colesterol. E outros estudos mostram que em pacientes, por exemplo, que têm uma diabetes do tipo 2 e movimentaram as refeições para um período mais tardio, eles também observam quedas no controle de glicemia. E ainda mais nós podemos observar que todo o período de jejum os pacientes têm uma liberação de GH. O GH, na verdade, só para a gente desmistificar um pouquinho disso, ele é produzido, num geral, em torno ali das 2 horas da manhã. Todos nós produzimos GH, ainda bem, porque esse é o hormônio que ajuda na manutenção da estrutura muscular através de lipólise. Então, ele usa o substrato de gordura para ir jogando um pouquinho de triacilglicerol lá para a estrutura muscular e manter esse músculo vivo e nutrido enquanto nós estamos dormindo. Então, todo mundo fala que o jejum define, que o jejum emagrece, que o jejum ajuda nas estratégias de definição. Isso sim é verdade, porque quando você está um longo período de jejum,
você acaba mobilizando mais reservas de gordura. Mas quero trazer um dado importante. Muitas pessoas me perguntam, Mai, o de 48 horas é melhor do que o de 24? O de 16 é melhor do que o de 12? E a questão é que os autores têm um dosador, que é um indicativo de quanto bem funciona o seu jejum para a lipólise, que é o triacilglicerol. O triacilglicerol é uma forma de nós dosarmos o quanto de beta-oxidação está acontecendo. E olha que interessante, os autores não viram diferença do jejum de 18 para 24 horas e nem muita diferença de 24 para 48. Então pode ser que o jejum possa sim ser utilizado dentro de uma estratégia nutricional, mas não necessariamente você precisaria passar por 48 horas de inanição, ou seja, sem alimentação, para colher o benefício desse tipo de estratégia. Eu gosto muito de utilizar como um shift metabólico, como uma mudança de estratégia nutricional para ajudar os nossos pacientes a conquistar uma nova mudança do metabolismo e muitas vezes, se necessário, em pacientes que apresentam colesterol mais alto e triglicerídeo também. Mas além de todos esses benefícios que eu já falei, redução de colesterol, melhorar triglicerídeo, redução de glicemia e também perda de gordura através da beta-oxidação, nós podemos também conseguir os mesmos resultados com restrição calórica, com dietas com baixo teor de carboidrato também. Então eu não gosto de botar no pedestal nenhum tipo de estratégia mirabolante. O que eu acredito e o que eu aplico com meus pacientes é que a melhor estratégia é aquela que você consegue aplicar por um longo período de tempo e não uma estratégia que dura 2 semanas e te faça comer maiores quantidades, que gere ansiedade e tire você da sua zona de equilíbrio de comportamento alimentar. Então, eu uso sim o jejum, mas depende muito do paciente e depende muito da vivência. Eu gosto de trazer uma frase para os meus pacientes que é: cada um é merecedor daquilo que foi conquistando. Não adianta a gente chegar na consulta nutricional, é a primeira consulta, e você querer fazer uma dieta cetogênica, um jejum intermitente, dietas que são mais agressivas, nem sempre são fáceis de sustentar no longo prazo. Então, para você merecer uma estratégia do jejum intermitente periodizada no longo prazo, você precisa ter primeiro subido alguns degraus da nutrição de forma básica, para daí você conseguir conquistar aquilo que você está procurando. Eu espero ter contribuído com vocês nesse vídeo, estou à disposição, podem deixar dúvidas, perguntas aqui nos comentários, que a gente vai evoluindo juntos nesse aprendizado da nutrição. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.